Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série As Cabulosas. As Cabulosas de hoje é especial, porque a cabulosa desse episódio é a crase. A crase é o bicho papão de todo concurseiro e das pessoas que precisam utilizar a norma culta no seu trabalho como escritores, poetas, advogados, etc. Então eu fiz um poema de cordel, que eu vou colocar aqui de lado, e vocês devem dar uma pausa no vídeo e tentar ver se você consegue colocar crase em todas as frases que precisam de crase. No final, a gente vai corrigir esse exercício, ok? Nós vamos aqui expor 5 regras que acredito vão ser muito importantes para vocês. A primeira regra é: precisa você passar por 3 filtros. Eu vou colocar uma frase aqui embaixo para a gente ir acompanhando, né? Para fixar melhor. Então, o primeiro filtro que você vai usar é saber se o verbo pede preposição. Você sabe que a crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. Então, você precisa saber se o verbo pede preposição, porque se não tiver preposição, não tem crase, certo? Então, esse é o primeiro filtro. Segundo filtro, você vai ver se a palavra depois do a é feminina. Se for masculina, não tem crase. E o terceiro filtro é se você passar a palavra feminina para o masculino, se vai ser ao e não o. Porque o ao também é uma contração da preposição com o artigo, né? Um artigo masculino, ao. Na frase, aí, amanhã irei à faculdade. Essa é a primeira coisa que vai ver. Pede preposição. Quem vai a algum lugar. Então tem preposição. A faculdade, o artigo é feminino, a palavra é feminina, é. E o terceiro filtro, se você passar para o masculino, ao invés de dizer amanhã irei à faculdade, você dissesse amanhã irei ao colégio, era ao colégio ou amanhã irei ao colégio? Ao colégio, né? Então pronto, nessa frase aí, sem dúvida nenhuma, se usa a crase. Essa é a primeira regra. A segunda regra é quando há a preposição mais o pronome demonstrativo. Aliás, os pronomes demonstrativos. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Aquilo não tem plural, certo? Daí que na frase, por exemplo, o poeta amava aquela trova. Aí você vai ver, faz o mesmo critério. Quem ama, ama a alguém. Então, tem a preposição. Preposição a mais o a de aquela, você tem uma crase. Faz a fusão e pronto. A terceira regra. Você usa crase nas locuções adverbiais de base feminina. Vou colocar aí embaixo as principais locuções, ou algumas locuções, e as outras você vai intuitivamente, né? Certo? A quarta regra, quando
a indicação de horas. Por exemplo, ela dorme à meia-noite. À meia-noite recebe crase. O prazo de inscrição termina às 12 horas. Bom, observe que nos dois exemplos é uma hora exata. À meia-noite é à meia-noite. Às 12 horas, são 12 horas. Quando não é exata, você não usa crase. Se fosse mais ou menos às 12 horas, não. Você usa quando a hora é precisa. E a quinta regra é quando o a vem antes de pronomes possessivos femininos no plural. As minhas, as tuas, as nossas, no plural. Preste bem atenção. Se for no singular, aí não é obrigatório, porque nós estamos vendo aqui essas regras quando é obrigatório. Agora, elas podem também ser facultativas ou opcionais, né? Eu vou frisar bem aqui esses opcionais, porque pode ser que tenha algum concurseiro aqui, cai muito em concurso, assim, marque a opção onde a crase é opcional. Aí tem lá as opções. E só são 3, é facílimo, ó. É facultativa quando vem antes de pronomes possessivos no singular. A minha, a nossa, a tua, no singular, ela é opcional. Segundo caso, onde é opcional, quando vier antes de nome de mulher. A Ana, a Fernanda, a Maria e assim por diante. Também é opcional. E por último, quando vier depois de até. Até é também uma palavra cabulosa, porque ela, além de ser preposição, ela pode ser advérbio. As preposições você conhece, são 18, né? A, ante, após, até, com, contra, em, entre, de, desde, para, pé, perante, por, sem, sob, trás. A gente aprende isso no 4º ano primário, né? Eu aprendi no 4º ano primário. Hoje não existe mais 4º ano primário, não sei que ano é que vocês aprendem. Mas dessas preposições, a gente está falando da preposição a, para fazer a crase. Mas o até também a gente tem que falar, porque é o seguinte, você usa opcionalmente, né, a crase, mas quando o até for no sentido de inclusive, aí você não pode usar. Exemplo, na enchente, a enchente inundou toda a rua até a igreja. Esse até a igreja aí, tanto pode ser até a igreja e parou, como pode ser inundou até a igreja, inclusive. Aí quando é no sentido de inclusive, aí é proibido usar a crase. Então, os opcionais só são esses. Quando vem antes de palavra de nome de mulher, quando for pronome possessivo no singular e no caso do até, se não for no sentido de inclusive. Se for no sentido de inclusive, ele não pode usar de jeito nenhum, é proibido. As proibidas são importantes, porque você colocar a crase onde não tem é pior do que deixar de colocar. Então, antes de verbo, não existe crase.
Grave de cara esse aí. Antes de verbo, não tem crase. Segundo, entre palavras repetidas, passo a passo, cara a cara, dia a dia, não tem crase. Depois de até, quando for no sentido de inclusive, que eu já disse, até para evitar ambiguidade, né? Para ficar claro. Sabe? Quando você não usa a crase, significa que entrou na igreja, no exemplo que eu dei. E se você usar a crase, significa que a água foi até a igreja e parou. Você não usa crase também, é proibido antes de pronomes indefinidos. Alguma, alguém, muita, pouca, a cada, a toda, não pode usar, é proibido usar a crase antes de pronomes indefinidos. Agora tem uma coisa que as pessoas erram muito, é quando vem que é proibido antes de pronome de tratamento. A gente vê muito em petições, atenção aí, coleguinhas advogados, o camarada bota lá, requer a vossa excelência. Você não pode usar, porque a regra diz que não pode antes de pronome de tratamento. E outra que as pessoas erram muito é antes da palavra terra e da palavra casa. Você não usa antes de casa quando se refere a lar, a uma casa qualquer. Mas quando a casa for específica, assim, amanhã eu vou passar, não, amanhã irei à casa dos meus avós. Aí, sim, aí usa a crase. E no caso da Terra, se referir ao planeta Terra, também usa, tipo, os astronautas voltarão à Terra no próximo sábado. Também vai usar a crase. Agora, se disser assim, os marinheiros irão à Terra buscar água potável, aí não usa. Pronto, gente, esses são os principais pontos onde mais as pessoas erram ao colocar a crase. Vamos então ver agora o poema aí, ver onde é que está certo e onde é que está errado. Bom, você fica a ver navios. Antes de verbo não se usa crase, então não tem crase. Se a língua dominar, não pede preposição, não tem crase. Mesmo indo à festa, quem vai, né, verbo ir, quem vai a algum lugar, então pede preposição. Festa é feminino. Se você passar para baile em vez de festa, seria ao baile. Então, nesse aí, encaixa direitinho a crase a festa. Às vezes, se entrosar. Entrosar é com E, viu? Não é com I, não. Às vezes é uma locução. Às vezes. Então, não tem dúvida, não tem nem o que olhar. Locução, crase nela. Às vezes. E a toda hora tristônio. A toda hora. Se você mudar e botar e a todo minuto, é ao todo minuto? Não é. Então, não tem crase. Vai a Lisboa dos sonhos. E aqui eu botei uma pegadinha no final. Porque quem vai a algum lugar. Mas quando
quando vai a um lugar, você tem que olhar a volta. Quem volta de Lisboa? Volta de Lisboa ou da Lisboa? Você já foi à Bahia? Quem volta da Bahia é da Bahia, não é de Bahia. Você já foi a Fortaleza? Quem volta de Fortaleza, de Fortaleza, não é da Fortaleza. Então, quando a volta é de, não usa crase. Quando a volta é da, usa crase. Essa é a regra. Agora, no caso aqui, a Lisboa dos sonhos. Quem volta de Lisboa é de Lisboa. Então, pela regra, não tem crase. Mas, por isso que a crase é cabulosa. Quando você especificar o lugar, a Lisboa dos sonhos, aí usa crase. Amanhã irei à Fortaleza da minha infância. Usa crase, embora quem volte de Fortaleza, volte de Fortaleza e não da Fortaleza. Mas como especifiquei, então usa crase. E por último, aprender a falar antes de verbo, não se usa crase. Então, gente, era só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, ajudem o canal aí. Dê um like, comenta, compartilha, ok? E até a próxima.